internauta da Jovem Pan Online, depois do sucesso com as cartas de tarô no final do ano passado, com o Brasileirão, também Mundial de Clubes, voltamos com tudo agora com a magia do tarô para as finais do Paulistão 2012. E para começar, a gente vai ver o destino do São Paulo, a primeira equipe que entra em campo nas quartas de final, pega o Bragantino neste sábado, numa reedição da final do Brasileirão de 1991, vencido pelo São Paulo. Portanto, o tricolor paulista, a gente vai ver aqui nas cartas, como você vê, elas já embaralhadas aqui, elas estão dispersas, eu vou embaralhar, então a gente vai ver como o São Paulo deve se sair nessas finais do Paulistão. Tá aqui a embaralhada, vamos lá. São algumas vezes que eu vou cortar aqui. O ideal sempre, pessoal, com o tarô, esse que é o tarô universal de Waite, são 9 cortes, pessoal. São 9 cortes, 9 é o número perfeito do tarô. É importante pensar sempre na magia dessas cartas. E elas devem indicar os naipes aí, espadas, paus, copas e ouros. Elas indicam as diferentes emoções. Plano material, plano sentimental, tudo o que está envolvendo o tricolor nessas finais, você vai conhecer aqui. Aqui já, pessoal, 9 vezes embaralhado. Daí, então, eu vou cortar em 3 montinhos e explicar para vocês como que eu vou aí ler o futuro do São Paulo a partir das quartas de final contra o Bragantino. São 3 montinhos, portanto. Vou deixar aqui mais próximo até, pessoal, para facilitar a visualização de vocês. Aqui estão os 3 montinhos que identificarão o futuro do São Paulo no Paulistão. Para começar, 2 primeiras cartas, essas 2 aqui, eu vou falar do elenco do São Paulo. Qual foi o prognóstico até agora, como que o São Paulo veio para esse Paulistão e daí então como que a equipe deve se comportar a partir das quartas de final, quem devem ser os valores aí que vão se destacar também nessas finais. Já essas próximas 2 cartas falam do técnico Emerson Leão, ele que é o maestro tricolor, mudou a cara do time, como que o Leão deve reger a equipe aí, quais que são as indicações, as emoções que vão estar em torno do São Paulo para as quartas de final. 2 cartas, portanto, e as 3 últimas, eu vou pegar aqui as 3 primeiras dos montinhos, vão indicar o futuro do São Paulo. Se cai nas quartas de final, se deve ir até a semi, se deve ir até a final, tem chance de ser campeão. É tudo um hobby, né, pessoal? Mas a gente já começa aí a tentar matar essa curiosidade pelas cartas do tarô. Vamos começar então pelo elenco do São Paulo. Um elenco que tem Luiz Fabiano, tem Fernandinho, tem jogadores do porte de Lucas aí, tá sem o Rogério Ceni, que é o grande líder, mas tem um bom goleiro Denis também. Vamos começar a primeira carta, portanto, indicando o elenco São Paulino, como que vem até agora. A primeira carta dos enamorados, pessoal. É uma carta muito interessante, que já indica aí o fator mais romântico. Os enamorados, no caso, é uma indicação de uma união perfeita entre o treinador Emerson Leão e entre a equipe. Apesar de algumas briguinhas ali com o Lucas, mostra que o São Paulo foi casando bem, teve uma sequência grande aí de vitórias também, né, pessoal? Teve uma sequência muito grande de vitórias, que só foi quebrada no jogo contra o Linense. O São Paulo, portanto, está aí com um casamento perfeito entre treinador e equipe e também com a torcida. Os enamorados não há carência, é uma equipe completa e, portanto, é com essa energia que o São Paulo começa a ir para essas finais. Aí já a segunda carta, pessoal. Vou tirar aqui uma carta que vai combinar com os enamorados. É a carta do Cavaleiro de Ouros. O Cavaleiro de Ouros é mais uma figura importante do elenco São Paulino. Aí indica realmente uma figura masculina. O Cavaleiro de Ouros fala de dinâmica, mas é uma dinâmica um pouco mais lenta, né? Os cavaleiros sempre falam de movimento. Só que no caso aí do São Paulo, o Cavaleiro de Ouros é sempre o plano material. O plano material ajuda muito na busca até por títulos, pessoal. Uma boa indicação aí de uma caminhada excelente do São Paulo para as finais. E o Cavaleiro de Ouros, no caso, é algum jogador do meio-campo que cadencia mais as jogadas, que é bom em bola parada. Eu indicaria que o Jadson aí, que veio para ser o maestro tricolor, tem tudo para se destacar já a partir dessas quartas de final contra o Bragantino. O Leão está treinando bem a equipe e o Jadson pode ser uma excelente surpresa aí para o tricolor. Bom, pessoal, nós já falamos do elenco São Paulino, agora vamos falar de quem comanda. Sem ele, não dá para o tricolor ter sucesso nessa fase final. É o técnico Emerson Leão, que está na equipe desde o final do Brasileirão do ano passado. Aí, com mão de ferro, fez um novo elenco São Paulo de cara nova para a temporada 2012. E o Leão, para começar a carta dele aí, Rainha de Espadas, pessoal. É uma figura feminina, as espadas é um naipe de ar
sempre vai falar de comunicação, tá? Então é um fator interessante pro São Paulo aí, essa questão da comunicação. A Rainha de Espadas é uma figura feminina que fala de torcida, então fala de felicidade também da torcida para com o Emerson Leão, tá? O público soube aceitar como o Emerson Leão vem comandando a equipe, e essa comunicação com a diretoria também, que seria uma figura feminina aí, foi facilitada junto com o Leão na gestão da equipe. A Rainha de Espadas, ela sempre tem, é o poder das espadas mesmo, é um poder racional de comunicação muito forte, já num nível de liderança que a Rainha fala, e também no caso aí, essa comunicação, ela tem a ver com as espadas, que é de ferir mesmo, é de ir para cima do adversário com tudo, e tem muito a ver com a personalidade do Leão. É doa quem doer, portanto, a equipe muito bem comandada aí pelo Leão, são boas as perspectivas, tá? Segunda carta para o Emerson Leão, pessoal, que vamos tirar 9 de copas. Uma carta que é das melhores do tarô. Ela vai no nível emocional, copas tem tudo a ver com o sentimento, 9 é o número perfeito, é um número que fala mesmo de prazer, de paixão, de tesão. No campo pessoal, ela fala até de relações sexuais, tá? Relações sexuais, relações afetivas de sucesso. Agora, no plano profissional, ela tem a ver com conquistas mesmo. É um plano já elevado. O São Paulo está muito abençoado aqui, apesar de ter perdido a primeira colocação na última rodada para o Corinthians, vem em segundo, mas vem com muita força, e a torcida, principalmente essa comunicação com a diretoria, time muito casado aí, vem muito forte para as quartas de final. A gente vai saber pelas próximas cartas como deve ser, mas pelo menos com o Bragantino aí, pelo que indica as cartas, o São Paulo deve passar com facilidade, deve ser um dos 4 grandes clubes com mais chance de conquistar o título ao final do torneio. Bom, pessoal, aí as 3 últimas cartas, elas estão aqui, ó, elas vão indicar já a perspectiva mesmo, a partir da semifinal, da final. A partir dessas cartas aqui, a gente não vai tirar para o Bragantino também, que seria muito longo, mas indica que o São Paulo deve estar nas semifinais. Vamos ver como seriam as energias aí para a fase final. São Paulo, lembrando que está na tabela junto com Santos e Mojimirim. A primeira carta já de futuro, aqui é uma carta de 7 de espadas. É uma primeira carta que indica certa dificuldade. É a primeira carta difícil que aparece aqui para o São Paulo, que tem a ver com um pouco de roubo, pessoal. Aí no plano do futebol, no plano esportivo, a gente pode interpretar da seguinte forma. O espada sai de novo, aqui ela tem a ver com a Rainha de Espadas, tem a ver com o plano da comunicação, tá, pessoal? Mas esse 7 é uma carta que tem a ver com roubo. Então, roubo é uma palavra muito pesada, né? Mas pode haver aí alguma indicação da arbitragem, algum fator a favor ou contra o São Paulo na arbitragem, mas possivelmente numa semifinal aí. Quem sabe numa semifinal contra o Santos, o São Paulo vai ter interferência da arbitragem, a gente tem que ver ainda se vai ser a favor ou contra. Mas é uma carta que indica muito isso. O juiz para a semifinal já deve ficar ligado porque vai ter muito lance polêmico. Segunda carta de futuro, pessoal. Rei de Paus. Mais uma vez aqui uma figura alta, já saiu uma rainha, saiu também um cavaleiro. São as 4 cartas já superiores, né? Dos naipes seriam o valete, o rei, os cavaleiros e a rainha. O rei de paus aqui do São Paulo indica criatividade. Já é um rei que não tem a ver com tanto com Emerson Leão. Aqui esse rei de paus já numa fase final, uma possível semifinal com o Santos, uma final quem sabe contra Palmeiras ou Corinthians, esse rei de paus aqui ele tem muita criatividade e energia. Ele vai com tudo e com jogadas individuais pode fazer a diferença. Indicaria alguém com velocidade. Eu diria que o Lucas aqui, acho que tem mais a ver com o Lucas, porque o rei de paus ele se move mais, não teria tanto a ver com o Luiz Fabiano. Lucas pode fazer muito a diferença nesse jogo contra o Santos, que seria uma possível semifinal. Esse lance, inclusive polêmico aqui, poderia ter a ver com ele, tá, pessoal? Vamos para a última carta e depois eu faço uma leitura, um panorama geral para dar um palpite de como o São Paulo deve ir aí para as finais do Paulistão. Última carta, As de Espadas. As espadas saem muito fortes mais uma vez. O As é a origem de tudo. Esse As de Espadas aqui, ele indica a origem do elemento espadas. Na parte da comunicação vai funcionar muito forte. O time realmente está abençoado por isso. Há uma liga entre o técnico e a equipe que está fortíssima. E o As, ele indica uma possibilidade muito grande de sucesso. Você pode ver aqui, ó,
há uma coroa com ramo juntos, que indicariam até uma possibilidade do título. Só que o as de espadas é sempre uma faca de dois gumes. O São Paulo ele pode se prejudicar aqui, pessoal, essas espadas, realmente por alguma questão de violência, talvez, excesso de faltas, pode se prejudicar pela arbitragem, que aqui não há indicação certa de que esse favorecimento da arbitragem seria a favor ou contra o São Paulo. O que eu diria aqui, cravando, pessoal, o São Paulo vem com uma perspectiva muito boa. Passar pelo Bragantino é praticamente certeza aqui pelas cartas. Aí uma possível semifinal contra o Santos, indicando aqui pelos esses 7 de espadas, seria um momento mais delicado para o São Paulo. Caso passe pelo Santos ou pelo Mojimirim, mais provavelmente pelo Peixe, o São Paulo deve ter sucesso aqui, chegar à final, tem essa coroa, mas tem que tomar muito cuidado com a questão da violência. São Paulo é o seguinte, então, eu indicaria que ou vai até as semifinais e para no Santos, ou se for para a final, a chance de título é muito grande para o Tricolor. Portanto, a torcida Tricolor pode ficar animada. Estão aí as 7 cartas indicando o futuro do São Paulo. Você conferiu aqui na Jovem Pan Online e agora fica na Rádio Jovem Pan também, a partir aí deste sábado, com as quartas de final do Campeonato Paulista. São Paulo e Bragantino na Rádio Jovem Pan, a partir das 18h30 de sábado. E todas as finais do Paulistão, com a repercussão aqui na Jovem Pan Online.